Então, nono ano, vamos iniciar mais um módulo agora, né? O módulo 6 do livro de vocês. Fala um pouquinho sobre conservação e biodiversidade, tá bom? Então, vamos sair daquela parte de genética que estávamos estudando para uma parte mais biológica. Bom, primeira coisa, o que são unidades de conservação? Unidades de conservação, na verdade, elas foram criadas, né, pelo governo junto a pesquisadores, na verdade, para preservar, conservar um ambiente biológico, né, um ambiente que apresenta seres vivos específicos, uma vegetação específica, contra as atividades humanas, né? Porque a gente sabe que a globalização vem crescendo, a urbanização vem crescendo, e aí com isso mais seres humanos para acabar com o nosso ambiente. Então a gente precisa conservar isso. E aí, unidade de conservação tem como objetivo principal conservar e proteger um patrimônio natural. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, elas foram definidas como espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais com características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional, preservando o patrimônio biológico existente, tá bom? Então aqui nós temos que até janeiro de 2019 o Brasil apresentava 2.309 unidades de conservação. Lembrando que o nosso país é um país muito biodiverso, né? Nós temos várias espécies que são endêmicas da nossa região. Endêmicas significam que elas só crescem, elas precisam desse ambiente aqui para sobreviver, ok? E aqui nós temos só um percentual do bioma protegido por unidade de conservação. Na Amazônia, nós temos 28% desse bioma protegido por unidade de conservação. Na Caatinga, nós temos 9%, tá? Só para a gente observar a diferença através dos biomas. Bom, para a gente conseguir implementar uma unidade de conservação, a gente precisa de um plano de manejo. Nesse plano de manejo, né, a gente precisa lá de uma documentação específica para chegar no governo e falar, olha, eu quero criar uma unidade de conservação. Para isso, eu preciso entender alguns aspectos. Esses aspectos podem ser físicos. O aspecto físico ele é relacionado às características geológicas, como é a geografia, como é o relevo, como que é o solo desse local. Eu preciso saber o aspecto biológico, que é ligado às interações dos seres vivos com o ambiente. Por exemplo, se eu tenho que nessa região que eu quero fazer uma unidade de conservação, tenha uma onça pintada que pode entrar em extinção, porque eu só tenho 5 onças pintadas dessa em todo o planeta. Então, isso é um motivo para eu criar uma unidade de conservação. Eu quero conservar aquela espécie. E o aspecto social. Por quê? Porque nessas regiões, principalmente, existem muito comunidades, né, que a gente chama indígenas. A gente não pode expulsar, assim, do nada essas comunidades. A gente precisa de todo um plano de manejo para isso, tá? E aqui nós temos os tipos de unidade de conservação. No livro de vocês está falando exatamente sobre cada um tipo deles, mas eu preciso que você entenda principalmente quais são os tipos principais, que são esses em verde escuro. Então, eu posso ter uma unidade de conservação que tem uma proteção integral. O que é a proteção integral? Vamos lá, se eu estiver na escola e falar, olha, a sua escola tem aula integral, significa que eu tenho aula o dia inteiro. Então, proteção integral significa que eu protejo tudo. Eu não vou permitir, na proteção integral, que o ser humano venha usar aquilo ali como prática de extrativismo, mineração, agricultura. Já o uso sustentável é um tipo de unidade de conservação que permite que o ser humano realize algumas práticas, tá? E aí eu vou ter cada tipo de unidade de conservação com proteção integral. Estação ecológica, que normalmente serve para pesquisa biológica. Reserva biológica, que normalmente é quando eu tenho, então, naquele ambiente, um ser vivo que é endêmico. Eu vou ter parque nacional, parque estadual. Nós temos aqui o Parque Nacional da Tijuca, pertinho. É uma unidade de conservação do Rio de Janeiro.
E por quê? Porque lá tem cachoeiras, lá tem espécies. É um ambiente que a gente pode visitar, né, indiretamente, mas ele é conservado, ele é protegido. Monumento natural, que normalmente serve muito para o turismo, tá? E refúgio de vida silvestre. Na verdade, que são ambientes favoráveis à existência de reprodução de algumas espécies, tá? São específicos e normalmente os humanos não podem ficar adentrando. E dentro do uso sustentável, nós também temos várias outras. Por exemplo, reserva extrativista. Ela serve para o ser humano ir lá e realizar práticas de extrativismo. Porque nós precisamos da madeira, nós precisamos fazer tanto móveis, nós precisamos de papel, nós precisamos do látex, então nós precisamos realizar o extrativismo. Só que isso precisa ser de uma maneira sustentável. Eu não vou explorar todo o meu ambiente sem deixar para que nas vidas futuras venha apresentar. Tá? Nós temos reserva de desenvolvimento sustentável, área de relevante interesse ecológico, que são para estudos e pesquisas científicas, floresta nacional, floresta estadual, floresta municipal, que aqui também temos, né, no Rio de Janeiro. Nós temos várias unidades de conservação que a gente pode visitar. Nós temos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Parque Lage, para a gente visitar, a própria Floresta da Tijuca, tá? E a gente pode realizar a visitação, mas sem destruir aquele patrimônio, porque é um patrimônio natural, ok? Então, agradeço por mais uma atenção, mais uma aula e até a próxima.